Beleza, galerinha? Então aqui é um gânglio nervoso corado com prata, tá? Muito utilizado para a gente visualizar as cisternas do Golgi. A gente consegue ver aqui o núcleo, tá? E aqui as cisternas ao redor desse núcleo. O epidídimo também corado com prata, a gente consegue observar aqui essa rede formando as cisternas do complexo de Golgi. E a gente tem, de um modo geral, alguns outros corantes também que podem ser utilizados para visualizar essa estrutura, mas principalmente os que possuem prata na sua composição, eles são mais utilizados quando é essa a função. Tá? Aqui a gente tem um plasmócito, tá? Ou seja, um linfócito B maduro, produtor de anticorpo, corado com azul de toluidina. A gente consegue ver essa parte mais eosinófica, aqui dentro da célula, essa parte mais eosinófila, tá? E aqui representa o que seria a área do complexo de Golgi. Lembrando que essa é uma célula secretora de anticorpos, tá? Então ela vai ter aí o complexo vai ter uma grande importância para esse tipo celular. Vamos lá, dando continuidade. E aí, pessoal, só para a gente pegar um conhecimento a respeito disso, esses componentes eles têm que ser renovados, tá? As membranas, as endomembranas, as proteínas, tá? Então, à medida que as proteínas dentro das células elas vão envelhecendo, elas vão perdendo o seu padrão de enovelamento, com isso perdendo a sua função, a célula utiliza mecanismos para reutilizar essas proteínas, tá? Lembrando que nada se perde, né? Tudo se transforma dentro de uma condição celular. E aí, existe uma via chamada de via de degradação de proteínas. E nessa via, a célula utiliza essa via para reciclar essa proteína. Pega a proteína, tá? Eu vou falar aqui de um modo bem geral. Conjuga essa proteína com um conjunto de proteínas chamadas de ubiquitina. Então, esse complexo também era chamado de complexo de ubiquitinação, tá? Então, ocorre essa junção com a ubiquitina. Essa ubiquitina ela vai marcar essa proteína como uma proteína velha, envelhecida, que precisa ser renovada. Essa proteína vai entrar num complexo chamado de proteossomo. Qual é a função do proteossomo? Fragmentar completamente essa proteína em resíduos de aminoácidos e peptídeos. Tudo bem? Então, esses pequenos peptídeos que estão aqui foram formados através dessa degradação dessa grande proteína, eles vão ser utilizados aí pela célula novamente para formar outras proteínas. Beleza? Então, o endereçamento de proteína, ele direciona a proteína de acordo com sua função, e quando essa proteína perde a função, ela vai ser degradada num complexo macromolecular formado aí por 5 enzimas, tá? Só para a nível de conhecimento, tá? Formando uma estrutura chamada de proteossomo que vai clivar essa proteína. Beleza, galera? E aí, pessoal, do mesmo modo que a célula renova o conteúdo celular, a célula renova as proteínas do meio intracelular, a célula também vai renovar algumas estruturas, algumas organelas celulares, tá? Então, dentro das nossas células, existem organelas que são responsáveis pela digestão de outras estruturas, tá? Elementos que foram fagocitados pela célula, tá? E até restos celulares ali, restos de endomembranas que têm que ser neutralizadas dentro das células. Tá? Essa organela é chamada de lisossomos. Então, o lisossomo, de um modo bem geral, é uma organela, é uma endomembrana que contém no seu interior inúmeras enzimas hidrolíticas. E essas enzimas, elas têm um papel na digestão celular. Um mecanismo que está associado a isso é o mecanismo da autofagia. A autofagia ela é importantíssima para renovar o conteúdo celular.
e existem algumas comorbidades que estão associadas com a incapacidade da formação da autofagia. Por exemplo, o Parkinson, ele é associado a um acúmulo de mitocôndrias defeituosas que leva à morte de um conjunto neuronal. Normalmente, essas mitocôndrias deveriam ser eliminadas pelo processo de autofagia, onde o lisossomo teria um papel importante liberando as enzimas digestivas para eliminar essa organela. Tá? Então, lisossomos, endomembrana rica em enzimas ligadas à digestão intracelular. Bem simplesinho. Beleza, galera? Então aqui a gente tem um exemplo dos receptores aqui do LDL, tá? Desenhozinho bem esdrúxulo, tá? Só para a gente compreender. E aí, normalmente, esses macronutrientes, eles são digeridos aqui dentro da célula com a participação dos lisossomos. Os lisossomos, eles se aderem a essas estruturas aqui, liberando o seu conteúdo enzimático, tá? Então, quando uma célula ela fagocita ou ela endocita algo, então a célula aqui, ó, ela endocitou essa estrutura aqui. Dentro dessa estrutura eu tenho o que aqui? Eu tenho, nesse caso, eu tenho colesterol, eu tenho lipídios e etc. Tá? Essa estrutura é chamada de endossomo. E aí, esses lisossomos, eles vão se aderir a essa membrana do endossomo, vão liberar seu conteúdo enzimático, tá? Que geralmente a gente vai ter uma diminuição do pH em relação ao citoplasma, e aqui vai ocorrer a digestão intracelular dessas moléculas. Beleza, galerinha? Então, bem simples, o papel do lisossomos, tá? Principalmente ligado aí à digestão intracelular. Então, vamos dar continuidade aqui para a gente ir encerrando essa aula de endomembranas. Só um momento, galerinha. E aqui, pessoal, para a gente encerrar, a gente vai ver as organelas intracelulares que não pertencem ao sistema vacuolar. Tá? No caso da célula eucarionte, uma célula animal, nós temos aqui as mitocôndrias e os peroxossomos. Tá? Os peroxomos. E numa célula vegetal, a gente teria os cloroplastos também pertencentes a esse sistema não vacuolar. Beleza, galerinha? Então, peroxossomos, pessoal, são organelas, os peroxomos, eles são organelas que eles têm uma função muito importante na produção de radicais livres, tá? Ou enzimas que produzem radicais livres. E eles utilizam esses radicais livres para metabolizar algumas estruturas, tá? Ou até mesmo, pessoal, algumas espécies, essa organela, ela está responsável pela síntese também do metabolismo de lipídios. Tá? No nosso caso, os peroxomos, eles estão responsáveis em uma reação, tá? Que essa reação ela vai gerar um produto final chamado de peróxido de hidrogênio. E esse peróxido de hidrogênio, ele é altamente reativo, ele é oxidativo, tá? E a gente tem situações onde a gente aumenta o estresse inflamatório dentro da célula, gerando prejuízos. E algumas doenças, algumas patologias, elas estão associadas ao aumento do estresse oxidativo. Tá? Então a gente tem aqui o peroxomos, ó, uma organela delimitada por membrana, e essa organela ela vai utilizar o oxigênio molecular para oxidar moléculas orgânicas. Beleza, galera? Então a gente tem um conteúdo enzimático aqui, por exemplo, a NADPH oxidase e outras enzimas responsáveis em sintetizar e formar radicais livres. Tá? Quando a gente tem então uma organela, uma molécula orgânica aqui,
essa molécula orgânica vai ser oxidada, tá? Liberando um radical ou liberando a estrutura, tá? E juntamente com essa molécula que vai ser liberada, a gente tem a formação do peróxido de hidrogênio. Outra coisa interessante é que o peroxisomos, eles aumentam de volume antes da divisão celular, tá? E no momento da divisão celular, assim como as outras endomembranas, as endomembranas elas tendem a aumentar o seu volume, aumentar o seu conteúdo molecular, tá? Antes da divisão, e elas sofrem, tá? Um processo chamado de fisão, se dividindo ao meio, tá? E também se distribuindo para as novas células que estão sendo formadas durante a divisão. Beleza, galera? E aí a gente tem que entender que, dependendo da atividade celular do tecido, da característica histológica ali tecidual, a gente vai ter uma composição enzimática diferente dos peroxisomos, tá? Então, de um modo geral, os peroxisomos, eles trabalham produzindo a oxidação de moléculas orgânicas, tá? Podem estar associados também à produção, de um modo geral, de radicais livres dentro da célula. Porém, esse conhecimento ele não é tão bem estabelecido, tá? A gente tem também que algumas espécies, ou durante o desenvolvimento embrionário, algumas células utilizam peroxisomos para realizarem, tá, parte do seu ciclo de lipídios, parte do seu metabolismo de lipídios.